mensagem de hoje que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 23 até o 24. Vamos ler esses dois versículos. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. O tema de hoje é: o arrependimento e o perdão sempre é a melhor escolha. Por que chegou a esse ponto de Jesus falar estas palavras para a cidade de Cafarnaum? Não a cidade em si como a montoeira de tijolos e casas, mas para as pessoas de Cafarnaum. Ele já tinha falado um pouco antes sobre Corazim e Betsaida. Agora falou sobre Cafarnaum. E imagina só, olha a comparação. Jesus falou se em Sodoma, e aí Sodoma e Gomorra foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados. Pecados violentos e pecados sexuais. Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente perversas. Algo parecido com o que está se querendo fazer no mundo de agora. A perversão da violência, do caos social e das questões sexuais. E Cafarnaum, então, recebe um ultimato. Só que estas palavras de Jesus para as pessoas de Cafarnaum soaram de forma muito dura, mas ele falou e não recolheu as palavras. Ai de você, Cafarnaum. Mas já tinha falado ai de você, Betsaida e Corazim. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e para nós também? O que Jesus queria ensinar é que, havendo arrependimento verdadeiro, há perdão. E se não tem perdão, é porque não houve arrependimento verdadeiro. Essas pessoas dessas cidades, elas se comportaram muito mal. E Sodoma e Gomorra também. Não é que elas eram mais inocentes. O que Jesus fala aqui é um recado para nós também. Como é que está o nosso comportamento diante do Senhor? Nós temos olhado os santos 10 mandamentos, todos esses mandamentos que falam a respeito de nós em relação a Deus e de nós em relação ao nosso próximo. São as 2 tábuas da lei. É claro que nós vamos olhar para os mandamentos e não vamos achar justiça nenhuma para nós, somente condenação. Por isso que o arrependimento verdadeiro deve existir, para que haja o perdão. Jesus, ele, ao nos proporcionar a fé em nossos corações, também nos deu a oportunidade do arrependimento verdadeiro para o perdão. E é isso que nos salva. É a melhor escolha. Nós temos muitos pecados diante do Senhor. Podemos até enganar outras pessoas, mas Deus sabe, Deus conhece. Se são pecados por praticar o erro, se são pecados por pensar ou meditar sobre esse assunto do erro e querer fazer as coisas erradas, para Deus isso já é um pecado. Mas nós não precisamos ficar desta forma. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Sodoma, Gomorra
foram cidades destruídas. E por que isso? Jerusalém depois também foi destruída. Mas para que deixar a esse ponto? Nós precisamos refletir em nosso coração sobre aquilo que de fato é mais importante. Se o pecado que nós cometemos é gostoso de se fazer, deixemos ele de lado. Vamos ficar juntos com o Senhor em arrependimento verdadeiro e querer mudar de atitude e assim receber o perdão. Jesus, após esses textos que ele proclama contra estas cidades, ele não demorou muito, ele foi para a sua cruz do Calvário. E, certamente, os que se arrependeram em Cafarnaum receberam o perdão. Os que se arrependeram em Sodoma, Gomorra, também receberam o perdão. Mas eram poucos, era só Ló e as suas 2 filhas, porque a sua mulher não quis se arrepender. Mas aqueles que se arrependem sempre têm o perdão. E nós não devemos nos esquecer disso. Porque senão nós entramos numa coisa muito maluca na nossa vida e ficamos transtornados achando que estamos perdidos quando cometemos o pecado. Jesus nos chama a atenção com palavras duras. São palavras muito duras. Mas também, por outro lado, ele nos convida ao arrependimento e o perdão. Vamos nos arrepender enquanto nós temos o tempo. Vamos nos arrepender e receber o perdão de Deus, porque assim Deus quer agir em nossa vida, sempre perdoar. Deus não gosta de destruir e nem gostou de destruir Sodoma, Gomorra, Cafarnaum, Betsaida, Corazim e Jerusalém. Não, ele não gostou de fazer isso. Mas a sua justiça precisava ser estabelecida. O que Deus gosta de fazer é perdoar. Ele gosta de perdoar. Por isso, vamos apresentar ao Senhor os nossos pecados e, através de Jesus Cristo, receber o seu perdão. O arrependimento e o perdão sempre é a melhor escolha. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, perdoe-nos todos os nossos pecados que temos diante de Ti. Perdoe-nos também os pecados que temos diante das pessoas. Ajude-nos a perdoarmos o nosso semelhante. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.